E hoje nós vamos estar pintando maçã. E depois nós vamos fazer umas folhinhas, pintar essas rosas que eu tenho aqui. Mas por enquanto a gente vai concentrar em fazer a nossa maçã. Para iniciar, eu vou usar o vermelho vivo para pintar a nossa maçã. O púrpura para escurecer um pouquinho de terra queimada, vamos usar também. Vamos estar usando o amarelo limão e o amarelo ouro. Para início é só essas 4 cores. E o branco para nós dar a nossa luzinha. Se eu precisar usar mais alguma cor, eu falo para vocês, tá bom? Vamos iniciar. Aqui eu já pintei uma maçã. Vou começar a nossa segunda maçã, a maçã que está por baixo, né? Na verdade, o certo é primeiro a gente pinta a maçã que está por baixo. Só que eu quis começar por essa aqui, por quê? Porque se um dia você começar de um jeito errado no modo de dizer, né, entre aspas. O que eu quero dizer é que dá sim pra você também pintar primeiro o desenho que tá em cima, e eu faço muito isso. Mas o jeito certo é começar primeiro a fruta que tá embaixo. Pra iniciar, nós vamos pegar aqui a nossa cor amarelo, limão. E vamos começar aqui, nessa parte de cima, tá? Essa partezinha aqui que eu quero que o amarelo que fique mais claro, tá? Ó, vamos depositar a tinta e vamos espalhar. Vai fazendo movimentos circulares que a tua tinta vai espalhar direitinho. Eu não preciso de levar essa tinta até aqui, porque aqui a gente vai vir com uma vermelha, trazendo assim, nesse sentido pra cá. Então, o que eu quero mesmo é só espalhar essa tinta até essa partezinha aqui da nossa maçã. Feito isso, aqui nessa parte, nós também vamos colocar aqui que eu quero um ponto de luz, como se fosse uma parte clara da maçã, né? E vamos espalhar aqui um pouquinho a nossa tinta. Feito isso, eu vou trocar aqui meu pincel, vou pegar um pincel menor, que eu acho melhor agora trabalhar com pincel menor. Vocês peguem o pincel que vocês se adaptam melhor, tá, gente? E vou vir com o amarelo ouro. Vou fazer aqui o encontro das duas tintas, né? A gente deposita aqui a tinta onde praticamente terminou, onde eu terminei de deixar a tinta amarelo limão, e vou trazendo aqui o ouro e vou também espalhando aqui pra cima, ó. Não encostei aqui, por quê? Porque aqui agora eu vou terminar com o vermelho vivo. Vou pegar o nosso vermelho e vou vir aqui e vou delimitar a minha maçã, né? Vou trazer, ó. Observe que quando eu pego a tinta vermelho vivo, eu já venho depositando e eu não venho mais fazendo movimento circular, eu já venho varrendo nesse sentido aqui, para o meio, para dentro da maçã. Antes eu tava naquele movimento de espalhar, né? Movimento circular. Agora eu tô vendo com aquele movimento como se fosse varrendo a tinta, depositando a tinta lá no cantinho do teu desenho, no risco do seu desenho, e vou trazendo para essa direção. Olha eu de novo aqui. Bom, nessa parte do vídeo corrompeu uma parte, e as partes que gravou, tá sem áudio. Mas é só fazer os mesmos movimentos, varrendo para dentro da maçã, é só fazer sem medo, você consegue. Preenchi essa parte, eu posso agora usar o meu pincel grande, né? Pra eu preencher mais rápido a nossa maçã. Então, eu venho aqui, e ó, com o pincel maior, eu venho mexendo com o vermelho vivo. Vamos vir usando o púrpura, né, para fazer aquela parte sombria da fruta, a partezinha mais escura, para nossa fruta não ficar muito simples, né? Feito isso, agora nós vamos entrar com a cor púrpura, tá? E vamos escurecer em algumas partes dessa maçã. Mas, Jane, onde que eu vou escurecer a minha maçã? Onde você vai escurecer? Onde tá próximo da outra maçã, pra gente destacar que essa aqui tá por cima e essa tá por baixo. Nós vamos usar a cor escura na maçã que está por baixo, tá? Vendo que nossa maçã já tá preenchida, nós vamos depositar essa tinta aqui, perto dessa que já tá prontinha, que é que tá por cima. E feito isso, nós não vamos deixar assim, essa parte só riscada. Nós vamos pegar aí, ó, vamos varrer a tinta pra cima.
se a tinta já não tiver mais dura, você pega um pouquinho mais de tinta e volta aqui, ó. Vendo que a gente precisa escurecer um pouquinho mais para nossa maçã de cima destacar, eu peguei um tom ainda mais escuro, que é o terra queimada. E aí, pego terra queimada e vamos vir aqui, ó. Dela. Desse lado também eu vou usar terra queimada, então eu vou misturar aqui com um pouquinho de púrpura, vai ficar mais claro um pouquinho, não fica tão escuro. Agora já se soltou dessa aqui, ó, já tá parecendo que essa aqui já tá por cima e que essa aqui tá por baixo. Por quê? Porque nós usamos os tons escuros, né? Os tons mais escuros na parte de baixo. É por isso, gente, que sempre que a gente for fazer algum desenho que tá por baixo, ou que você for pintar uma parte de algum desenho seu que tá por baixo, você usa tons escuros. Aqui tá uma escurecidinha nessa parte, né? Ó, vamos vir aqui com púrpura, vamos depositar aqui e vamos puxar, tá? Nesse sentido. Feito isso com a nossa maçã, nós vamos agora ainda dar uma escurecidinha nessa parte aqui, ó, da nossa maçã, para destacar, tá vendo? Vamos destacar aqui, também aqui. Continuar dando mais um pouquinho de luz aqui, pega o nosso branco e vem aqui fazendo esse movimento. Feito isso, nós também vamos usar, eu falei pra vocês que se precisasse usar alguma cor a mais, que eu ia falar pra vocês, então eu vou usar o verde folha, que eu acho que vai ficar bonitinho, dá um efeito bonito usar um pouquinho de verde aqui nessa parte que a gente depositou o amarelo limão. Um pouquinho de verde, nós vamos depositar e vamos puxar. É pouco, bem pouquinho mesmo. Eu vou usar um pouquinho da cor sépia, bem aqui no canto, para escurecer um pouquinho. Assim, para o lado de cá, de onde foi feito o meu desenho. Mais um pouquinho de sépia, vamos colocar aqui, tá? Então eu vou misturar aqui com um pouquinho de púrpura, vai ficar mais claro um pouquinho, não fica tão escuro. Agora já se soltou dessa aqui, ó, já tá parecendo que essa aqui já tá por cima e que essa aqui tá por baixo. Por quê? Porque nós usamos os tons escuros, né? Os tons mais escuros na parte de baixo. É por isso, gente, que sempre que a gente for fazer algum desenho que tá por baixo, ou que você for pintar uma parte de algum desenho seu que tá por baixo, você usa tons escuros. Aqui tá uma escurecidinha nessa parte, né? Ó, vamos vir aqui com púrpura, vamos depositar aqui e vamos puxar, tá? Nesse sentido. Feito isso com a nossa maçã, nós vamos agora ainda dar uma escurecidinha nessa parte aqui, ó, da nossa maçã, para destacar, tá vendo? Vamos destacar aqui, também aqui.
continuar dando mais um pouquinho de luz aqui. Pega o nosso branco e vem aqui fazendo esse movimento. Feito isso, nós também vamos usar, eu falei para vocês que se precisasse usar alguma cor a mais, que eu ia falar para vocês, então eu vou usar o verde folha, que eu acho que vai ficar bonitinho, dá um efeito bonito usar um pouquinho de verde aqui nessa parte que a gente depositou o amarelo limão. Um pouquinho de verde nós vamos depositar e vamos puxar, é pouco, bem pouquinho mesmo. Eu vou usar um pouquinho da cor sépia, bem aqui no canto, para escurecer um pouquinho. Assim, para o lado de cá, de onde foi feito o meu desenho. Mais um pouquinho de sépia, vamos colocar aqui, tá? Nós vamos fazer como se fosse aqueles risquinhos que tem na nossa maçã, tá? Vamos usar o pincel mais fino que você tiver aí, nesse caso o pincel filete, e vamos fazer alguns risquinhos na nossa maçã. Se eu pintei ela de vermelho, então vou usar um tom mais escuro que o vermelho para destacar. Então eu tô usando o púrpura e vou, ó, gente. Não faz o teu risco reto, faz como se fosse um C, ó, como se você fosse fazer uma letra C e puxa para baixo. Adivinha o que aconteceu? Bom, tente dar brilho nas partes que está batendo a luz, sempre lado contrário da sombra, e para fazer o caule da maçã, pegue uma cor mais escura, só colocar a tinta e puxar, para a direção que você escolher. Também faz uma luz no caule. Assim você terá essa linda maçã.